Ou simplesmente, pastor, não está acontecendo nada. Sim, está acontecendo algo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Por exemplo, quando nós estamos aqui adorando, o que está acontecendo conosco quando nós estamos envolvidos intensamente em períodos de adoração? Algo está acontecendo. Eu acredito que a maior marca... Esse microfone eu tenho que trocar ele. Vocês estão ouvindo bem? Está tudo certo aí? Ok? Está certinho? Então, deixa eu continuar aqui. Eu acredito que a maior marca que acontece, o que mais acontece em nós quando nós estamos adorando a Deus, o que é promovido no nosso interior é um convencimento. Pastor, o convencimento de quê? Quando nós adoramos o Senhor, preste bem atenção nisso, Deus não está sendo convencido da sua adoração ou do seu amor. Imagina, eu estou convencendo a Deus do meu amor, da minha adoração? Não. A adoração, ela cria uma estrada para dentro de Deus, e eu chamo a adoração, eu acho que a adoração é a única prática espiritual que continuará pela eternidade. Na eternidade, irmãos, nós continuaremos adorando o Senhor. A adoração, ela traz um convencimento da eternidade. A adoração, ela traz um convencimento de aceitação. A adoração traz um convencimento do quanto somos amados por Deus. Então eu não estou convencendo a Deus do meu amor por Ele, mas eu estou sendo convencido do amor dEle por mim. Então adorar, irmãos, é abrir uma estrada para dentro de Deus para receber aquilo que Ele é. Então todas as práticas espirituais, nós falamos no mês de julho inteiro a respeito de práticas espirituais, vida no Espírito. Vai sair a série de mensagens sobre isso, né? Os meninos estão organizando todas as mensagens de julho. Todas as práticas espirituais, ela tem um efeito dentro de nós. Então, quando eu tenho um tempo de relacionamento com a Bíblia, com a palavra, isso também tem um efeito dentro de mim. Sabe, Jesus, ele foi claro: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, quando eu tenho um tempo meditando na palavra de Deus, eu estou tendo a testificação de quem é Cristo, e principalmente a testificação de quem Ele é, segundo o que a Bíblia diz, e de quem Ele é em mim, segundo o que a Bíblia diz. Ou seja, meditar na palavra, há uma transferência de verdades. Então, dentro desse contexto, dessa ideia, nós precisamos ter um olhar muito correto e um olhar muito certo para a Bíblia. Qual o olhar que eu tenho que ter ao tocar nesse livro? Primeiro ponto, irmãos, nunca tenha um olhar místico para a Bíblia. Nunca olhe para a Bíblia como aquele livro que nós mantemos abertos na nossa casa, no Salmo 91, para expulsar o mal-olhado. Às vezes a gente chega em algumas casas, tem a Bíblia grandona, né? Aberta. Olha a Bíblia aberta ali, a página do Salmo 91 é a página mais suja, mas tem mais poeira. Ainda bem que aqui não tem ninguém assim, né, irmão? Amém? Porque a gente tem aquela ideia que a Bíblia aberta ali, naquele capítulo, naquele livro, vai trazer toda uma proteção. Irmãos, primeiro ponto que eu quero que vocês entendam: não tenha um olhar místico para a Bíblia. Talvez a formação do povo brasileiro foi muito voltado, e nós, de alguma forma, temos uma cultura que aceita facilmente um misticismo cultural religioso, porque a formação foi essa. O Brasil recebeu muitas influências das religiões afros, recebeu muita influência de Roma, do catolicismo romano, vindo de Portugal, recebeu influências das religiões indígenas. Então, de certa forma, tudo isso foi colocado dentro do contexto de formação do povo brasileiro. E aí o que ocorre, irmãos? A nossa ideia religiosa, ela tem muito mais base, ela é muito mais construída em prol de produzir sensações e manifestações religiosas do que propriamente uma ideia voltada para construir uma educação, uma pedagogia cristã dentro da palavra. Produzir uma verdade.
Por isso que as pessoas sempre que falam ou pensam na ideia de religião, pensam sempre nessa ideia do sobrenatural. Até então não é algo errado, porque as coisas de Deus são sobrenaturais e o sobrenatural deveria ser o normal da nossa vida. Mas nós também temos que ter essa ideia de que esse sobrenatural tem bases na verdade. Irmãos, todos os avivamentos da história produziram, sabe o quê? Faculdades. Produziram escolas. Todos os avivamentos produziram ensino. Quando você estuda a história da Reforma, por exemplo, os calvinistas, que ao saírem da Alemanha, João Calvino vai para a Suíça, e ele começa a enviar missionários. A ideia dos missionários a serem enviados da Suíça por João Calvino, eles não eram enviados para abrir igrejas, eles eram enviados para abrir escolas e hospitais. E a partir da abertura de escolas e hospitais, se pregava o evangelho e nasciam igrejas. Porque todo o evangelho é pedagógico. Toda palavra de Deus gera ensino. Toda palavra de Deus precisa consolidar verdades. Então, esse contexto, irmãos, cultural, religioso, da formação do povo do Brasil, fez com que nós tivéssemos um olhar religioso sempre voltado para aquilo que é místico. Sempre voltado para produzir sensações espiritualistas. Porém, nós precisamos entender que por mais que as coisas espirituais, elas são reais nos contextos religiosos, ela também produz e consolida as pessoas na palavra. E o cristianismo, irmãos, é um livro deixado, inspirado por aquele que criou essa religião. Quem é cristão aqui, diga amém. O que regula o seu cristianismo? O que rege o seu cristianismo? O que conduz o seu cristianismo? O que sustenta o seu cristianismo? Um livro. Porém, veja bem, o que regula, o que sustenta, é um livro. Aí você olha, culturalmente, nós não gostamos de ler. Se o Deus que inspirou isso deixa um livro, e eu sou agora alguém adepto a isso, eu preciso no mínimo me corrigir com relação à minha leitura. Pergunta para quem está perto de você. Pergunta para você, leu quantos livros esse ano já? Porque culturalmente nós não temos muito hábitos de leitura. E aí, se o cristianismo é regulado por um livro, e eu não gosto de ler, aonde você vai parar com o seu cristianismo? Por que é um livro? Porque a base do cristianismo, irmãos, é gerar ensino. Então deixou-se um livro. Na verdade, uma biblioteca são 66 livros. A ideia sempre foi essa. Tudo aquilo que Deus faz, de alguma forma, Ele deixa registrado. Por isso que eu sempre incentivo as pessoas, registra. O que Deus falou com você, registra, escreve. Se registrar não fosse importante, a Bíblia não teria sido escrita. Tem escritores aqui. Talvez, irmãos, é tão sério isso, essa ideia, veja bem, pensa comigo, olha só, dentro desse processo de formação cultural do nosso povo, a religião se tornou algo voltado para o misticismo, porém no meio desse processo de formação eu descobri uma coisa: o primeiro país de toda a América, juntando Estados Unidos, juntando Canadá, até América do Sul final, o primeiro país a receber uma sinagoga judaica de toda a América foi o Brasil. Judeus holandeses vieram para cá no período da colonização.
Porém, o Brasil estava vivendo todo esse contexto de formação cultural religiosa baseado no misticismo dessas três influências: África, Europa e dos índios. E quando eles chegam aqui para trazer o ensino, o que eles pegam? Um livro. E começa a gerar ensino com base na Bíblia. Com base na Bíblia. Porém, o ensino da letra, a princípio, não produz sensações. Mas o misticismo religioso fazia as pessoas terem sensações. Automaticamente recusaram aquele ensino bíblico que estava sendo implantado. Ao recusar, irmão, sabe para onde aquele grupo judeu holandês foi? Foram para os Estados Unidos e fundaram Nova York. E todos os recursos e riquezas que eles tinham, aplicaram lá. Ei, o Brasil teve oportunidade sim. Teve. De ser um país educado a partir da Bíblia. Você tem noção do que é uma nação colonizada a partir da Bíblia? Você tem noção? Então, irmãos, dentro dessa ideia, dentro desse contexto, o que a gente precisa entender é que o Senhor, Ele quer que tenhamos uma relação com a palavra, com a Bíblia, não a partir de viver sensações apenas, ainda que o Espírito Santo promova isso, mas uma relação com a Bíblia a partir da ótica certa, um olhar correto. Olhar para a Bíblia como um livro produtor de ensino que me consolida na fé. Talvez, irmãos, isso é tão sério que até nós, cristãos, muitas vezes, irmãos, eu não sei se propositalmente ou não, a gente vê muitas vezes textos bíblicos sendo ensinados, porém com o propósito de se comunicar com o misticismo das pessoas. Por isso se prega muito, se ensina muito e se dá muito objetos ungidos hoje em dia nas igrejas. Pastor, você é contra isso? Não, irmãos, cada um faz o que quer. Mas Deus não unge objetos, Deus unge pessoas. Deus não santifica objetos e lugares, Deus santifica pessoas e coloca em pessoas o Espírito dEle. As pessoas vão longe considerando lugares santos, mas na verdade a santidade não está em lugares, a santidade está em pessoas. Então essa cultura mística, sabe, transferida de geração em geração, muitas vezes fazem a gente ter um olhar para a Bíblia também como um livro místico. Deixa aberto, se ele estiver aberto na minha casa, nenhum mal vai entrar lá. Entra com a Bíblia aberta, irmãos. Sabe, meus irmãos, qual o olhar que eu tenho que ter para a Bíblia? O que acontece comigo quando eu estou meditando na palavra? Primeira pergunta, qual o olhar? Primeiro ponto. Nós precisamos olhar para a Bíblia como um livro histórico, sim. Mas não só histórico. Tudo que está na Bíblia aconteceu, acontece e acontecerá. Preste bem atenção. Tudo que está na Bíblia aconteceu, acontece e acontecerá. Pastor, você está dizendo que o mar se abriu, o mar abre hoje e o mar abrirá de novo? Escute isso. Quando você olha para a Bíblia com um olhar histórico, esse olhar histórico, ele está ligado com a sua mente absorvendo a letra registrada naquele período do tempo onde aquilo aconteceu. Primeiro olhar, eu preciso desse olhar histórico para absorver letra na mente. Segundo olhar, eu preciso, além de ter um olhar histórico, eu tenho que ter um olhar eterno para absorver revelação no Espírito.
Porque por trás da letra tem uma revelação. Por trás da história tem uma unção que ainda opera. Por isso que hoje a gente pode ver cenários diferentes, literalmente falando. Porém, a unção operante é a mesma. Então, o Deus que abriu o mar no passado, abre hoje e abrirá para sempre. Mas os contextos históricos são diferentes. Mas a unção que opera na abertura do mar é eterna. Se você olha para a Bíblia apenas como um livro histórico, você vai entender o seguinte: você vai saber tudo da letra, mas não vai viver nada. Porque a Bíblia para você será um livro de história. Eu preciso de um olhar histórico, mas eu preciso de um olhar eterno, porque dentro da linha da eternidade, essa unção ainda está disponível. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta: Jesus curou ou não curou? Não está registrado? A unção que operou curando nesses registros literais ainda existe nos dias de hoje. Então, quando eu tiro o tempo, o que está acontecendo na minha vida? Quando eu estou meditando na palavra, a sua mente está absorvendo a letra, mas a unção por trás da letra está tomando você por dentro num nível de fé, para que aquilo que aconteceu volte a acontecer e aconteça sempre que for preciso. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então nós precisamos ter isso, olhar, sabe, a partir de uma ideia literal, mas não só literal, porque se for apenas literal, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ei, quem inspirou? Segundo Efésios, a Bíblia nos diz que Deus nos escolheu, nos elegeu, aonde? Nele, antes da fundação do mundo. Onde você estava? Antes da fundação do mundo. Você estava em Deus. Ok? Eu acho que eu falei disso domingo passado. Você estava em Deus. Então quem inspirou a sua criação? Quem que inspirou a sua criação? Deus. Timóteo nos diz: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, enfim. Então o mesmo Deus que inspirou você, inspirou as escrituras. Eu poderia dizer que você estava no mesmo lugar que a Bíblia estava. A Bíblia, Jesus falou: as minhas palavras são espírito e são vida. Então preste muita atenção. Pastor, eu gosto de ouvir tudo que fala de Deus. Muito cuidado com isso. Porque quando você ouve alguém, aquele pregador, aquela pregadora não está liberando só palavra, está liberando palavra e está liberando espírito. A mensagem do Evangelho não é apenas uma liberação de letras. A mensagem do Evangelho é uma liberação de espírito. Quem está entendendo? Jesus diz: as minhas palavras são espírito e são vida. O que eu quero que você entenda, que dentro de Deus estava você, e dentro de Deus estava a Bíblia. E vocês estavam juntos. Nós estávamos juntos dentro de Deus. Pastor, aonde você quer chegar com isso? Jesus diz: as minhas palavras são espírito. Em João 3 diz: o que é nascido do espírito é espírito. Então Deus é espírito. Veja bem, Deus é espírito, a palavra de Deus é espírito. João 3 diz que nós somos nascidos do espírito, também somos espírito. O que eu quero te dizer, que dentro do seu espírito tem toda essa Bíblia. Pastor, como assim? Toda a Bíblia está dentro do seu espírito. Diga comigo assim: meu espírito sabe a Bíblia inteira. Pastor, mas como é que é isso, pastor? Como que o meu espírito sabe e eu não sei que ele sabe? Como é que é isso? Seu espírito tem todo esse livro dentro dele.
E seu espírito tem todas as revelações que estão por trás desse livro. Seu espírito é eterno. A Bíblia é eterna. Seu espírito sabe de toda a Bíblia, mas a sua mente não sabe. Por isso, você vai ter que aprender a gostar de ler. Por isso que você vai ter que entender que é necessário examinar. Pastores, como é que é isso? Vocês lembram, irmãos, antigamente, como é que era o processo para fazer um trabalho escolar? O meu processo era o seguinte: eu morava aqui na saída para Montevidéu, perto da Rádio Morada do Sol. E eu tinha que descer, pegava minha bicicletinha, ia lá para a biblioteca pública. Quem sabe onde fica? Aí eles deixavam a gente entrar, tinha as prateleiras cheias de livros, e eu tinha que pegar lá 6, 7, 8 livros da matéria e começar a pesquisar. Você tinha que ler, selecionar, pesquisar, e aí você já levava as folhas de papel a maço, as margens, as linhas, depois escrevia tudo à mão, certinho, para poder, às vezes levava 2, 3 dias nesse processo para fazer um trabalho. Hoje em dia basta um Ctrl+C, um Ctrl+V, manda um e-mail, você ganhou 10. Mas não sabe nada. O que eu estou querendo te dizer, meus irmãos, que o nosso espírito já tem toda a Bíblia, mas essa Bíblia no nosso espírito só pode ser acessada quando a letra entra na mente. E para isso não tem Ctrl+C e Ctrl+V. Para isso não tem mágica. Então o que ocorre? No momento em que você está meditando na palavra, a sua mente está absorvendo letra histórica. Eu estou ensinando aqui nessa noite com o propósito de despertar você para a palavra. Quando você está lendo, meditando, a sua mente está absorvendo a letra histórica. E ao absorver a letra histórica, começa um movimento no seu espírito eterno. E a revelação que já está no seu espírito, vinda do Deus que criou você e a palavra, começa a subir para a sua mente natural. Então, meditar na palavra nada mais é do que, através da leitura da letra histórica, movimentar a revelação eterna que já está dentro de você. Diga comigo assim: meditar na palavra é ativar a revelação eterna que já está no meu espírito. Ei, olha para mim, sua mente sabe de tudo? Você sabe como resolver tudo na vida, mas seu espírito sabe. Quando você tira para meditar na palavra, o conhecimento eterno que abre qualquer porta, que rompe com qualquer barreira, que destrói qualquer muralha. Por isso você está lá meditando nas muralhas de Jericó, no livro de Josué. Mas naturalmente tem muralhas na sua vida natural. A letra histórica está entrando na sua mente. De repente movimenta uma unção eterna que já está no teu espírito. E em algum momento esse encontro da revelação vinda do espírito com a letra do conhecimento histórico brota dentro de você uma saída. Já sei como que essas muralhas vão cair. Ah não, gente. Ah não. Vem cá pregar, termina aqui. Você tinha que chutar essa cadeira agora. Dar um grito e dizer: agora eu sei o que eu faço. Porque é nesse encontro, irmãos. O que eu estou te dizendo é que quando você tira para meditar na palavra, sabe, esse encontro da letra que está sendo absorvida na mente, com a revelação que já existe no teu espírito, produz a unção que
operou no passado, no presente, continua operando para sempre. Ler a Bíblia, meditar na palavra, é trazer à existência um conhecimento eterno que já está dentro de nós. É isso. Porque senão Deus não deixaria esse livro. Poderíamos viver um misticismo religioso. Não precisa de aprender, estudar e ler a Bíblia, não. Na esquina, em tal lugar, tem uma pessoa que revela, vai lá que ele te conta o seu futuro. A gente é tão místico nessas ideias religiosas. Uma vez uma pessoa, veio para a igreja, converteu, falou: pastor, quando eu estava lá no centro de Macumba, eu adivinhava as coisas. Agora eu estou na igreja e eu tenho o dom de revelação. Olha isso, a pessoa colocou na mesma estrada paralela o Espírito Santo que revela e o demônio que adivinha. Vocês lembram da passagem de Atos, da jovem adivinhadora? Lembra? Paulo passava, o que a jovem adivinhadora falava? Estes são homens de Deus, servos do Deus Altíssimo, que pregam a palavra de Deus. Era um espírito de adivinhação. Ela falou alguma coisa errada? Paulo era homem de Deus? Paulo e Silas? Pregava a palavra de Deus? Serviam ao Deus Altíssimo? Mas era um espírito de adivinhação. Falava a verdade, mas era espírito de adivinhação. Porque a cultura mística não importa com a fonte. A cultura mística importa com a solução, independente de onde venha. Por isso tem muita gente com a vida resolvida na macumba. É, pastor? É. Vai lá. Tem gente casando na macumba. Se macumba fosse bom, não chamava macumba, era boa cumba. Por isso, irmãos, que as pessoas dentro desse espírito cultural místico, não importa com a fonte, importa com a solução, independente de onde venha. Por isso que quando a Bíblia chega, ela chega para confrontar. Quando o ensino chega, ela confronta e entenda. A palavra de Deus, ela não vem para se associar com a cultura. Ela vem trazer a cultura do céu para a terra. Nós não precisamos criar, movimentos. Nós não precisamos criar ações para atrair os homens a partir das suas ideologias religiosas. Nós precisamos ensinar a verdade, pronto. E pronto. Sabe, gente, isso é o que acontece. É mais ou menos o milagre da transformação da água em vinho. Pastor, como que é esse milagre? Maria diz: faça tudo o que Jesus mandar. Jesus mandou trazer água, não foi? E logo após ele transforma a água em vinho. Escute isso. Quando você se liberta da preguiça da leitura, amém, Jesus, recebe, e começa a meditar na palavra, a sua mente começa a beber água. Vós sois limpos pela... O que te limpa? Água. Ok? Meditar na palavra é beber água. A minha mente está recebendo água. Porém, essa água que eu bebo dentro da ideia de leitura histórica na mente, ela se transforma em vinho no momento em que a revelação que já está no meu espírito se encontra com essa água. Agora essa leitura, agora essa letra na mente se transforma em vinho do espírito. Deixa eu falar uma coisa. Bebe água. Mas bebe água, bebe água, bebe água. Enquanto você está bebendo água,
bebendo, meditando na palavra, na letra, lendo na letra. Sabe o que está acontecendo? O Espírito Santo está transformando essa letra em revelação, está transformando essa água em vinho. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar embriagado. Embriaguez é uma sensação, não é? É ou não é? Jeremias diz assim: sou como bêbado, vencido pelo vinho, por causa das tuas santas palavras. Um homem, uma mulher de Deus que decide beber água, meditar na palavra, e o Espírito Santo começa a trazer essa transformação, a revelação do Espírito, transformando essa água em vinho. Esse homem vai viver embriagado com as verdades de Deus, e agora ele não precisa das sensações que a cultura religiosa mística produz, porque agora ele encontrou o que Davi encontrou no Salmo 1. Antes o meu prazer está na lei do Senhor, e nela medito dia e noite. Veja bem, Davi encontrou sensações de prazer na meditação da lei. Irmãos, Salmos é um livro poético, mas Davi expressa muito bem que ele encontrou um prazer, e a maior prova é que o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, é uma expressão intensa de amor pelos mandamentos do Senhor, de alguém que encontrou prazer em beber água, e descobriu que o processo de transformação da água em vinho é prazeroso. Escute isso. Por isso que o olhar tem que ser eterno, além de histórico. Eu olho para a Bíblia a partir de uma ideia histórica só para absorver letra. Porém, por trás da letra tem uma unção que continua operando pelos séculos dos séculos. Ou você acha, olhe para mim, preste atenção. Ou você acha que a sabedoria de Salomão acabou em Salomão, depois que Salomão morreu? Ou você acha que a fé de Abraão só estava disponível para Abraão no tempo de Abraão? E aí você chega e fala: pastor, eu estou precisando de fé. Aí a cultura religiosa dentro de nós diz: eu preciso que alguém ponha a mão na minha cabeça e ora para aumentar a minha fé. Aí você me procura, eu falo: pega a Bíblia e vai ler Abraão, toda a história de Abraão. Ah, mas eu não gosto de ler. Vai ler que você vai receber fé. Aí você começa a meditar e começa a ler. Aquela unção que operou no pai da fé, chamado Abraão, ela continua disponível. E ao meditar na palavra, aquela unção, ela pula e salta para dentro de você. Porque a sua mente, ao absorver aquela letra, acessou a unção que estava disponível lá. Então não é apenas ler, é ser transformado. É ser transformado, meus irmãos. Está na hora, irmãos. Está na hora de nós juntarmos isso. Sabe, pessoas olham para mim e falam assim: pastor, eu preciso prosperar. Pega Provérbios e decora. Porque lá em Provérbios está escrito como que o homem mais rico que já pisou na terra deixa um registro. E você que quer prosperar não lê o livro do cara. Você quer acompanhar os coachings que ensina a prosperar? Não tem problema, acompanha. Mas espera aí, o mais rico que já pisou na terra deixou um livro e eu não li? Quem quer prosperar? Você leu Provérbios? Leu não? Então você não quer não. Porque lá Provérbios deixa claro o que você faz para prosperar e o que você faz para empobrecer. E aquela sabedoria não parou em Salomão. A sabedoria, ela é uma revelação disponível na eternidade.
mas que ficou registrada naquele tempo através de Salomão. Quando eu entro no registro de Salomão, uma porta se abre para a unção operante na eternidade. Quem vai ler Bíblia? Você vai ler? Pastor, mas quando eu estou lendo eu não sinto nada. Inclusive, irmão, o que você sente quando lê Bíblia? É isso aí. O que você sente quando lê? A gente sente sono. Ah, pastor, dá sono. Eu começo não sei o quê. Ei, arruma um jeito. Lava o rosto. Bebe café. Mas vai acessar a letra. Enche a sua mente de letra. Você está dando uma oportunidade para aquilo que o seu espírito já sabe, te contar para a sua mente o que ela não sabe. O que o seu espírito já sabe, conta para a sua mente o que ela não sabe. Olha para o seu irmão e fala: o que o seu espírito já sabe, ele conta para a sua mente o que ela não sabe. Como é que conta? Irmãos, é um flash. Do nada brota um flash. Como é que eu sei? Como é que eu sei que eu sei agora? Ninguém me falou nada. Eu não fiz nenhum curso. Como é que eu sei? Seu espírito sabia. Ao meditar na palavra, ele abriu uma chave para o mistério que estava escondido lá. Então, tudo que você precisa resolver na vida, seu espírito já conhece. Mas não foi acessado porque você quer um Ctrl+C e Ctrl+V no espírito. Isso não existe. Você vai ter que pegar a sua bicicletinha, descer para a biblioteca pública, ir nas prateleiras, porque não é mágica, é processo. É processo. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem preparar a ceia para servir, a gente já vai servindo. Sabe, meus irmãos, se nós não nos voltarmos para a palavra dentro da maneira coerente, correta, com a visão certa, essa cultura religiosa mística, ela continua repetindo na nossa cara e a gente não percebe. A gente não percebe. Por isso que esse é um tempo de ensino bíblico. Sabe, uma das coisas que eu não li a Bíblia, né? Então vamos ler, capítulo 1 de Gálatas. Verso 11. Pastor, como é que eu resolvo esse casamento? Seu espírito sabe. Pastor, como é que eu resolvo essa situação do meu filho? Seu espírito sabe. Ele sabe. Olha como que Paulo, olha o olhar de Paulo para a Bíblia, para as Escrituras, para o Evangelho. 1:11 de Gálatas: irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Ei, esse livro que você tem nas mãos não é de origem humana. Irmãos, antes de converter, olha para mim. Como é que você tratava aqueles objetinhos da sorte que eu sei que você tinha? Sei. Como é que vocês tratavam? Você lembra? Alguns tinham uma ferradurinha de trás da porta. O que mais? O chaveirinho de pé de coelho. O trevinho de 4 folhas. A gente tinha porque nós contávamos com a sorte. Salomão vem em Eclesiastes e diz que a sorte é a mesma para todos. Então nós tínhamos uma fé naqueles objetos. E acredite, a religião sabe usar muito bem isso.
Porém, Paulo vem e diz: ei, quero que vocês saibam que o evangelho anunciado por mim não é de origem humana. O que eu quero que vocês entendam é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que encarar a palavra de Deus como algo que não é de origem humana. Irmãos, como que você trata aquilo que não é de origem humana? Como que nós deixamos passar um dia sem tocar nas realidades espirituais que aqui estão? Sabe, irmãos, por isso que talvez nós sejamos uma das gerações mais, eu vou usar uma palavra, não sei se é a certa, mas uma das gerações mais emburrecidas no tocante ao trato bíblico. Porque hoje a gente aprendeu a ir no YouTube, mas nós não aprendemos a examinar as Escrituras. Pastor, você é contra ir no YouTube? Não, irmão, curte o meu canal, aleluia. Inclusive já tem quase 10 lá. Não sou contra, legal, é um registro. Mas isso não substitui o examinar as Escrituras. Isso não substitui trazer o contexto, a letra histórica para a mente, para acessar o Espírito e o conhecimento, a revelação eterna que já está no Espírito. É isso que acontece com você, quando você medita na Bíblia. A sua mente bebe água, e o seu espírito a transforma em vinho. E você vive embriagado com as santas palavras de Deus. Alguém olha para você e diz: como é que você sabe como resolver isso? Você fez aonde? Você fez que curso? Você fez o que? Como é que você sabe? Você vai dizer sim: eu sei, porque sei, porque sei. O seu espírito já tem essa verdade. Amém? Vamos ceiar, pode passar. Fique de pé, meus irmãos, por favor. Pastor, olhe para mim. Então se eu ficar meditando na palavra, eu posso encontrar saída para tudo? Uai, se o que rege a nossa fé e nos conduz a esse livro, meditar na palavra, é encontrar saídas. Diga comigo bem forte: meditar na palavra é encontrar saídas, que o meu espírito já sabe. Ah, meus irmãos. Ah, gente. Pastor, como é que eu vou suportar essa situação? Vai para a Bíblia e descobre tudo que está escrito lá sobre suportação. E a unção da suportação entra dentro de você. Como é que eu vou perseverar nisso? Vai para a Bíblia e descobre tudo que está escrito literalmente sobre perseverança. Que a unção eterna da perseverança que ainda está disponível, ela acessa e entra dentro de você. Amém, gente? Fique à vontade para ceiar. Pegue o pão, pegue o suco. Vamos lá. Ah, Jesus. Né, seus meninos? Irmãos, entenda uma coisa. Nós poderíamos fazer muitos movimentos para ajuntar pessoas em torno da religiosidade deles. Mas entenda uma coisa: essa casa escolheu um caminho. Ensinar o Evangelho. É o caminho que nós escolhemos.
E ao escolhermos esse caminho, nós sabemos que talvez muitas coisas poderão ser infinitamente mais demoradas. Porque ensinar o Evangelho não produz a princípio um prazer. O ensino às vezes vai produzir renúncia. Mas eu não abro mão desse caminho. Eu não abro mão. Porque ou é por amor ao Evangelho, ou não será por amor a mais nada. Veja bem, João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então no princípio era um verbo, uma palavra, que se transforma em uma pessoa. O que eu quero que você entenda nessa noite é que quando você se relaciona com o Verbo escrito, você conhece o Verbo vivo. Relacionar com a palavra é relacionar com o Verbo escrito para ter a revelação do Verbo vivo. É isso. Não pode ser diferente. O caminho é esse. O caminho é esse. Amém, gente? Eu não peguei. Alguém me serve? Obrigado. Pode passar, pastor. Amém, gente? Você recebe essa palavra? Diga comigo: meditar na palavra é relacionar com o verbo escrito e ter revelação do verbo vivo. Porque no princípio era a palavra, mas a palavra era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Amém. Levante esse pão na sua mão. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Aleluia! O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Senhor, abençoe esse pão e esse suco, que se transforme na tua carne e no teu sangue. Nós fazemos isso em memória de ti, Senhor, até que tu venhas. Pai, que esse pão e esse suco se transforme, ó Pai, numa revelação da carne e do sangue. Te louvamos e te agradecemos pela tua morte lá na cruz, pela substituição, Senhor. Pai, o Senhor tomou o nosso lugar, se fez pecado no nosso lugar. Obrigado, Pai, porque toda a nossa salvação, Pai, obrigado porque toda a nossa redenção foi por causa do Calvário. Obrigado, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do suco, lembrando da morte de Jesus. A tumba vazia agora está. Coloca o copinho no seu banco, levante as mãos e comece a adorar o Rei. Toma tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino. Teu é o reino, tu é a glória, acima de
Preste atenção. Deus vai levantar um exército nesse lugar. Deus vai levantar neste lugar um povo apaixonado pelas Escrituras, um povo apaixonado por Jesus. Os nossos olhos estarão nele, a adoração será o nosso caminho, e vamos amá-lo acima de todas as coisas. Ele é poderoso, e Ele está levantando esse exército. A morte venceste, O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Levante as mãos para Ele e diga isso. Para te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Foi para isso que nascemos. Para te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pela última vez, para te adorar, bem forte. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Aplauda bem forte ao Rei da Glória nesse lugar. Bem forte ao Rei. Quem recebe essa palavra nessa noite? Quem vai beber água até se transformar em vinho e viver embriagado? Vocês vão sair daqui falando, o pastor falou que é para viver embriagado. Gente, vigia. É das palavras do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Antes de encerrar, tem alguém aqui pela primeira vez? Só dá um tchauzinho assim. Seja bem-vindo. Mais alguém? Muito bem-vindo vocês. Mais alguém? Amém. Vocês que estão pela primeira vez, só passa naquela mesinha no final. Tem uma lembrancinha para vocês lá, um presentinho, tá? O carinho da igreja por vocês. Amém? Gente, graça e paz. Deus abençoe vocês. Uma semana cheia do Espírito Santo. E vamos ler Bíblia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.